Oferecimento: Hospital Med Rádios. Agora com urgência e emergência para adultos 24 horas. Estamos mais uma vez aqui no programa Conectando. Deixa eu lembrar para você, todos os dias às 22 horas aqui na TV Mar tem um programa novinho para você, fresquinho. 8 horas da manhã tem a primeira reprise e às 13 horas e 30 minutos mais uma reprise para você. Então tem um horário bem flexível para se adequar ao seu dia a dia, tá bom? Depois de tudo isso, você continua tendo a possibilidade de nos assistir no nosso canal no YouTube. Nós estamos super bem acompanhados aqui com a Med Rádios. Med Rádios é um complexo médico hospitalar que fica na Gruta de Lourdes. O Hospital Med Rádios tem uma novidade: atendimento, emergência e urgência. Urgência e emergência 24 horas para adultos. Estamos juntos também com a Agência Paradise e estamos aqui no restaurante Petit Sucre, na Avenida Amélia Rosa, aqui na Jatiuca, tá? Hoje nós vamos falar da saúde da mulher no sentido da ginecologia, e não só da mulher, né, do homem também, porque quando a gente fala na parte ginecológica, a gente lembra da parte sexual, e quando a gente fala da parte sexual, os dois precisam estar, né, em acordo no que se diz respeito à saúde. Eu digo isso porque a gente sabe que os cuidados precisam começar cedo, e é sobre isso que nós vamos conversar. Eu estou super bem acompanhada aqui com a doutora Rayane Bispo, ginecologista, que vai trazer esse assunto para a gente aqui. A gente precisa trazer quem entende, né, para responder os nossos questionamentos. Doutora, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda aqui no programa Conectando. Obrigada. Tem muita gente se despreocupando com a saúde ginecológica? Ah, bastante. Esses 2 anos de pandemia aí parece que ficou uma lacuna. Uma lacuna. O pessoal esqueceu de ir no médico. Tudo bem que na pandemia a gente tem que ficar mais em casa, mas não pode se descuidar também do cuidado ginecológico, né? Não pode deixar de lado, né? Parece que as pessoas esqueceram com essa chegada de Covid. Ficou pensando só em Covid e esqueceu que as outras doenças, elas continuaram a acontecer, não é? Isso. Quando a gente fala em saúde ginecológica, a gente sabe que tem os cânceres aí, que a gente vai falar daqui a pouco, mas eu gostaria de já começar de quando esse cuidado precisa começar a acontecer. A gente sabe que as pessoas ingressam na vida sexual cada dia mais jovens, né? As meninas e os meninos, e muitas vezes pensam só no desejo, mas esquece que tem que ter um cuidado. Isso. Geralmente, ginecologista a gente orienta quando começa a aparecer mama, os pelos pubianos, a gente orienta para ter uma orientação até para a mãe também. A mãe às vezes fica meio perdida nesse meio tempo. Orientar também as meninas, quando tiver desejo de iniciar a vida sexual, é importante procurar um ginecologista também, para orientação de anticoncepção, cuidados, uso de camisinha, isso tudo tem que ser orientado, porque geralmente mãe não fala muito nisso, né? É uma visão, eu acredito que errônea, se eu estiver errada pode me corrigir, de que se eu levar minha filha ao ginecologista, eu estou autorizando ela a ingressar na vida sexual e não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é? Não, nada a ver. A educação sexual é importante para a menina ou a mulher decidir se quer ter filhos, se prevenir das doenças sexualmente transmissíveis, porque às vezes essa informação não chegou até a ela. Geralmente mãe, pai não ensina muito essas coisas, né? Um tabu para poder tocar nesse assunto com a menina e com o menino, mas principalmente com a menina, né? A gente tem uma criação cultural muito patriarcal. Ainda. Às vezes o menino a gente consegue conversar mais um pouquinho sobre camisinha e a menina fica meio no desconhecido, né? Que infelizmente, é muito infelizmente mesmo, a gente ainda vive uma educação um pouco machista, vamos dizer assim, não é? Que a menina ela precisa ser super preservada, e aí esse preservado está sendo identificado de uma forma errada, porque preservar não quer dizer deixar de levar um médico, ter uma informação correta, e o menino ele precisa ser super exposto. Isso. Quando o assunto é sexo, vamos, né? E aí, já fez, né? Já tá na hora, pegou quantas?
E se demorar a passar da idade, já fica preocupado. Já fica achando que o menino é gay, É. né? Já fica colocando um outro tipo de rótulo, né? E aí a gente precisa, eu acho que tratar de uma forma mais naturalizada e com um pouco mais de responsabilidade, porque esse trato ele passa pela falta de responsabilidade grande, né? Sim, com Porque certeza. a menina ela precisa visitar um ginecologista independente de estar fazendo sexo ou não. Isso, orientações, são informações, né? Educação sexual mesmo, educação em saúde, para ela saber, quando ela iniciar uma relação sexual, quais os riscos que ela está correndo ou não, e como ela pode se prevenir. E é importante. E geralmente é o médico que chega para falar isso. Recentemente teve campanha de vacinação de HPV. E agora teve uma ampliação nessa vacinação também, não é? Isso. É muito importante fazer essa vacina do HPV para os adolescentes? Importantíssimo. Geralmente a gente faz em meninas de 9 a 14 anos, em meninos, isso pelo SUS, tá? Pelo Sistema Único de Saúde no postinho de saúde. Meninas de 9 a 14, meninos de 11 a 14 anos. Isso para a gente pegar aquelas adolescentes antes de ter a primeira relação sexual, tá? E agora, pacientes imunossuprimidos, como vivendo com HIV/AIDS, transplantados de medula óssea, de órgãos sólidos, eles têm direito pelo SUS, ou seja, não paga, dos 9 aos 45 anos de idade, que é o que tem na bula, né? Então, pelo SUS, eles conseguem até tantos homens quanto mulheres. Na verdade, as mulheres imunossuprimidas conseguem isso desde o ano passado, e aí, recentemente, acrescentaram também os homens pela imunidade conjunta, né? Porque aí a gente consegue, vacinando a maior parte, conseguir eliminar esse risco, principalmente de câncer de colo de útero. Essa faixa etária que foi citada aqui para vacinação através do Sistema Único de Saúde. Isso. Mas se alguém está ouvindo a gente aqui agora e já não está enquadrado nessa idade, um pai, uma mãe que está ouvindo a gente, ou até um adolescente mesmo, que esteja ouvindo, diga assim, nossa, eu não tomei essa vacina do HPV? Pode tomar até que idade? Porque a gente sabe que a vacinação de forma particular, para você pagar, existem as vacinas aí que você pode ter acesso a várias, né? Com certeza. E a idade? Pode até quando que vale tomar essa vacina de HPV, independente do Sistema Único? Os estudos, artigos publicados da medicina baseada em evidências, até os 45 anos. Tem vários estudos aí correndo, principalmente na Austrália, que foi o que descobriu a vacina, que pode aumentar aí até uns 50 e pouquinho, tá? Mas em bula, o que vem na vacina é 45 anos. Aqui a gente tem disponível a quadrivalente, né, que vai prevenir 4 tipos de HPV. O 6, o 11, o 16 e o 18, baixo e alto risco mais prevalentes, né? A ideia é que... Mas existem vários tipos de HPV, mais de 200, tá? Mas esses são os mais comuns, principalmente o 16 é o que causa o câncer de colo de útero. Então, essa vacina protege bem. Câncer de colo de útero e mais quais doenças que o HPV pode trazer? Principalmente câncer de colo de útero, vagina, vulva, orofaringe, através do sexo oral, é muito comum também de orofaringe. E pênis, numa menor parte, sim. Também tem aqueles, não só câncer, né? Tem as verrugas genitais, que a gente chama de condiloma. E aí eles são muito transmissíveis, então só do contato ele transmite. E aí é importante também para prevenir esse, que é quadrivalente, o 6 e o 11 são os HPVs responsáveis pelo condiloma também. Olha só, em atenção, né? Mas ainda falando nesse cuidado ginecológico, existem as outras doenças, né, que acometem a mulher, no caso. Quais os cuidados que essas meninas precisam ter no dia a dia mesmo, no trato, nos comportamentos? Geralmente o que a gente orienta, higienização. Às vezes tem mulheres que querem limpar demais, tem mulheres que limpam de menos. A nossa vagina tem uma flora bacteriana, fúngica, que é própria dela. É um meio que ele é ácido, é um meio que vive em harmonia das bactérias. Então, se a gente mexe bastante, não se limpa dentro da vagina, por exemplo,
Geralmente eu oriento sabonete neutro para lavar a vulva, ou sabonete de bebê. São sabonetes que não têm um pH agressivo. O uso de camisinha é muito importante, lembrando que geralmente o mais comum é camisinha masculina, né? Que é o mais comum, é o que geralmente distribui mais fácil. Mas existe a camisinha feminina que até ela expande, ela é maior, e aí ela expande até para os grandes lábios, então dá uma prevenção também, por exemplo, de condiloma, porque só do contato, se tiver uma verruga que não cobre com a camisinha masculina, às vezes pode transmitir, que é uma proteção relativa, né? Então a camisinha feminina também dá uma Em relação ajudada. aos absorventes higiênicos, tem que ter um cuidado especial também, né? Também. Geralmente absorvente é só durante o período menstrual, tá? Calcinha, principalmente a parte que toca a vulva, de algodão, porque renda, que tem só renda, lycra, essas coisas que abafam e aí acaba mudando o pH da nossa vagina. Aí dá uns corrimentos, às vezes fica com cheiro. Geralmente eu oriento só dá menos alergia, né? Aqueles carefree, sabonete não, absorvente. Isso me fugiu a palavra. Absorvente diário, não é diário, não é para usar todos os dias. Quando já coloca esse nome diário já está errado, porque ela disse que é só na época da menstruação. Né? É porque muda mesmo o pH da nossa vagina, tira a harmonia que ela tem das bactérias e dos fungos próprios de cada uma. Lembrando que tem vários tipos de flora, por exemplo, a minha vagina não vai ser igual à sua. Tem vários tipos de bactérias diferentes. O absorvente interno, ele pode causar dano? Interno durante a menstruação não, mas tem que lembrar de trocar aí o absorvente a cada 3, 4 horas. É importante tirar o sujo e colocar o limpo, tá? Geralmente eu oriento também não dormir com ele, porque a gente dorme 8 horas ou mais e aí é ruim. Também tem muda gente que tá tão adaptado a esse tipo de absorvente que esquece, né? E pode cometer esse erro. É real. Dizer assim, não, eu cuido do horário, mas aí vai dormir, dorme muito tempo e aí fica aquele tempo ali, pode gerar um dano. Pode gerar um dano. Na verdade, o principal dano é corrimento, ficar com mau cheiro, melar a calcinha muito de secreção quando acaba o período menstrual. Então, geralmente, eu oriento não esquecer. E aí tá infecção, né? Tem uma infecção e aí risco de sepsis, essas coisas Os mais perfumes de uso íntimo. Perfume causa muita alergia, uma dermatite, uma vulvite que a gente chama. Eu não oriento a usar. Vagina tem cheiro de vagina, e é isso. Deixa quieto, deixa né? o cheiro dela, é o cheiro característico dela, cada um tem o seu e é isso. Desodorante eu não gosto, nem lenços umedecidos. Toma banho, né? Lenço umedecido também, é uma das causas que causa muito vulvite. Às vezes a paciente vai várias vezes em vários ginecologistas procurar porque está ardendo, porque está vermelha, porque coça. Às vezes é um lenço umedecido que ela está usando. Ou uma amaciante na calcinha. Amaciante na calcinha é muito alérgico também. Olha, gente, tá vendo? São pequenos detalhes que podem, né, estar fazendo a diferença aí na sua vida. Tá procurando algo tão maior. Às vezes investiga tanto e é isso. São orientações, hábitos, né? Por isso que é importante também ir no ginecologista. Tem várias dicas aí que a gente pode dar que geralmente pouca gente sabe, né? Olha só, a gente já conversou esse tempo aqui, já passou o tempo, eu já vou para o intervalo comercial para a gente voltar a conversar. A conversa tá bem legal quando passa rápido assim, né? É porque tá legal e tá interessante. Eu tenho certeza que você está se beneficiando com essa conversa. Algo importante, coisas simples, mas que não podem ser esquecidas, não é? Porque as doenças que são mais graves, elas muitas vezes começam com essas simples que são deixadas de lado, tá? Eu estou conversando aqui com a doutora Rayane Bispo, ela é ginecologista, está nos trazendo esses esclarecimentos. A gente vai fazer um intervalo comercial rápido, eu tô de volta já já. Sou Aline Carvalho, intensivista do Hospital Med-Rádios. A sepse, ao contrário do que muitos pensam, não é uma infecção generalizada. Ela ocorre em um órgão específico, mas leva danos a vários outros, com alto risco de morte.
Por isso, em caso de infecções que não melhoram em poucos dias, o ideal é procurar um serviço médico especializado de urgência. Hospital Med Rádios. Agora com urgência e emergência para adultos, 24 horas. Responsável técnico Dr. Ives Bori Costa, CRM-AL 5641. De volta aqui no Conectando, bacana demais saber que você está aí do outro lado. Olha, essa conversa está muito interessante hoje. Estou com a doutora Rayane Bispo, ela é ginecologista. Nós estamos tirando dúvida, apresentando os cuidados. Muita gente diz assim, já sabia disso, mas tem gente que apesar de saber, não está praticando. Então, que você, através dessa entrevista, você entenda da responsabilidade que você precisa ter com a sua saúde, porque as coisas evoluem. Veja o que ela disse no início, não toma vacina do HPV, chega lá na frente, infelizmente, pode ter um câncer de colo de útero. Então, assim, são vários os tipos de cânceres que acometem aí a genitália do homem. O homem pensa que não pode ter câncer de pênis, né? Tem gente que diz assim, nossa, câncer de pênis. Mas se tem célula, pode ter câncer, né? Então, tem que ter muito cuidado. Câncer de boca, o câncer anal e o câncer de boca, a gente está em julho, não é? Julho Verde está numa campanha aí do câncer de cabeça e pescoço, e aí a pessoa não faz essa ligação. A genitália, os meninos e as meninas estão aí, né, praticando, né, o sexo oral e estão esquecendo a responsabilidade que precisam ter. O que é muito bom e gostoso pode evoluir para algo bem, né, para um dissabor enorme. Isso é muito triste. Mas vamos falar, sabe de quê? Anticoncepcional. Tem gente praticando sexo aí e na hora que vê diz, e agora? Engravidou. E aí eu quero saber a respeito dessa utilização de anticoncepcionais com responsabilidade, doutora. Também é importante fazer a visita ao ginecologista para adequar o tipo? Sim, com certeza. A consulta com o ginecologista é importante para a gente adequar. Não existe o melhor anticoncepcional para todo mundo. É o melhor anticoncepcional para você, para a mulher. Então, tem gente que, meu cabelo cai muito, eu tenho muita acne. Se não tiver contraindicação, a gente passa uma pílula combinada, que é aquela pílula a mais comum que tem, que vende até sem receita, infelizmente, na farmácia. Existem vários tipos de progesterona, né? Existe a progesterona que ela tira mais a oleosidade da pele, deixa o cabelo mais sedoso, menos queda. Ele é mais androgênico, que a gente chama. Antiandrogênica, desculpa. E aí, tem a paciente que, eu esqueço de tomar pílula. Existem outros métodos, como o DIU, tem o DIU hormonal, que a gente põe lá dentro do útero, um dispositivozinho que parece um Tzinho. Existem 2 tipos, da mesma indústria farmacêutica, mas que libera pequenas quantidades de progesterona dentro do útero, então a ação é muito local. Esse geralmente é a que a gente chama dos anticoncepcionais de longa duração. Ótimo para adolescentes, que não esquece da pílula, de tomar todo dia certinho. Tem o Implanon também, que é como uma hastezinha que a gente põe aqui no braço. E aí ele dura 3 anos também com pequenas doses de progesterona diária. Então, também independe da paciente lembrar ou não, são ótimos métodos. E, geralmente a paciente para de menstruar, que para algumas pessoas é um ganho também, não menstruar. Para outras não, para outras elas se sentem aliviadas quando menstrua. Então, existem muitas falácias também, né? Assim, parar de menstruar faz mal, porque menstruar é saúde. A gente escuta muita gente falando isso ainda hoje. O que tem de verdade nisso? A mulher, hoje em dia, existem vários estudos na literatura que não precisa menstruar. Mas tem gente que sente que fica menos inchada, é mais uma opção pessoal mesmo. Não tem problema você ficar, que a gente chama de amenorreia, né? Ficar sem menstruar por longos anos, não tem problema nenhum. Quando a pessoa está tomando esse anticoncepcional aí, de longa duração, não é? Ela tem alguns sintomas parecidos com os sintomas da menstruação, na época da menstruação ou não? Sim. O Implanon não. O Implanon é o que a gente chama de anovulatório. O nosso ovário não fica ovulando, então não existe o ciclo menstrual, tá? Então ele é anovulatório
Geralmente sintomas de TPM, cólica, alteração de humor, cefaleia, isso tudo ele cessa. Os DIUs hormonais e o DIU de cobre, ele não é anovulatório. Às vezes tem o Mirena, que é o maiorzinho, que é o que tem maior dose de progesterona. Ele não é anovulatório, mas às vezes ele suprime alguns ciclos. Mas você continua ovulando, então pode ser que a mulher sinta sintomas de tensão pré-menstrual também. Agora eu gostaria de tirar uma dúvida também. Pílula do dia seguinte, qual é o risco que tem para a mulher? Tem meninas que usam, né, várias vezes até, e eu queria saber se existe algum risco para essas pessoas. Sim. A pílula do dia seguinte é uma pílula de emergência, ou seja, não é um método corriqueiro, não é um método que você vai usar habitualmente, é uma emergência. Existem riscos, tem paciente que passa meses sem menstruar depois dessa... São altas doses de progesterona, então passa meses sem menstruar, até pensa que está grávida, faz vários exames de gravidez e dá negativo. Tem gente que dá um sangramento uterino normal, que a gente fala, fica sangrando irregularmente, até o eixo voltar ao normal. Então, realmente é uma grande quantidade de hormônio, um hormônio só, a progesterona, só que é uma emergência, não dá para usar todas as vezes que tiver relação sem camisinha, usar ela. Até porque a eficácia dela é muito menor do que uma pílula combinada ou uma pílula só de progesterona de uso habitual, né, de uso corriqueiro. Que hoje a gente tem várias pílulas, tem as pílulas combinadas, que tem gente que não gosta de usar por causa que aumenta o risco de trombose, por causa do estrogênio. Pacientes que têm enxaqueca com áurea, que a gente chama, que vê brilhinhos na vista, tem alteração de visão. Essas são contraindicações para a pílula combinada, de estrogênio e progesterona. Mas hoje em dia a gente tem as pílulas só de progesterona, que não são aquelas mini pílulas que a gente usava quando amamentava. É uma pílula super eficaz, tem mais de 99% aí de eficácia contra a gravidez também. Não precisa estar amamentando. Daí também a necessidade de estar acompanhado por um médico, né? Porque o médico ele vai avaliar tudo isso. Vai avaliar o início da utilização, mas vai avaliar também o que está acontecendo com a utilização, né? Isso. E fazer os ajustes necessários, eu imagino, né? E cada corpo é um corpo, né? Então, se a gente começa prescrevendo um anticoncepcional, o paciente acha, não, para mim não tá legal, vamos mudar, a gente muda. E aí a gente vai conversando. Existe, como eu te falei, o melhor anticoncepcional para paciente, não existe o melhor do mundo para todo mundo, né? É muito individual. Então, tem que ser uma conversa, a gente conversa os prós e os contras, e aí a paciente que decide qual o método que adequa na vida dela, né? Olha só que importante, né, gente? Ter essa confiança do médico também. A mulher, ela consegue criar mais essa confiança e esse relacionamento com o seu ginecologista, né? E tem que estar indo sempre, não tem jeito. Ideal é que sempre vá mesmo, porque você vai cada dia mais conhecer o seu corpo, não é? Sim. Conversar com o médico. Às vezes está acontecendo algo, você está preocupado aí, está dizendo assim, não vou no médico não, porque senão eu vou descobrir alguma coisa. Isso é uma ignorância, na verdade, né? Porque descobrir é o que deve acontecer se tiver alguma coisa. O médico não vai inventar, ele só vai apontar aquilo que realmente estiver acontecendo. Então, se estiver acontecendo, que seja descoberto logo, né, doutora? Quanto antes, melhor, né? Porque quanto antes a gente diagnostica, melhor é o que a gente chama de prognóstico, né? Melhor o futuro da paciente. Às vezes ela fica curada de uma coisa ou de outra. Então, quanto antes procurar um médico, melhor. Mais chances. As chamadas de atenção aí, estou esquecendo alguma coisa? O que você gostaria de falar para as pessoas que estão nos assistindo agora? Eu chamo muita atenção do adolescente, porque a gente vê uma despreocupação, não é? Com a saúde logo nesse início, na vida sexual, no início da vida sexual, e a gente vê, muitas vezes a gente pergunta, você já foi ao médico? Não, ainda não precisei. Não houve muito isso, né? Mas há necessidade, né? Menstruou, eu imagino que menstruou, já tem a necessidade de estar visitando o ginecologista para poder já entender. Tem pessoas que sofrem muito, não é? Com os efeitos na época da menstruação. Sim. E isso tudo pode ser controlado também, né? Pode ser orientado pelo médico, as melhores práticas. Com certeza. Até não só de relação sexual também, porque não é um tema não muito falado em casa, né? Pai, mãe, irmãos, ninguém comenta muito sobre isso. Então,
E é algo que todos têm desejo, né? A maioria das pessoas tem desejo, principalmente adolescentes, que os hormônios estão tudo lá em cima. Então, é importante a orientação mesmo. Às vezes a menina não sabe o que é menstruação, não sabe que aquele sangramento vai vir todo mês. Então, é importante orientar mesmo. Quanto antes, melhor, para ela também ter uma autonomia do corpo dela, né? Ela se conhecer. É meu corpo e eu entendo ele. Tem jovens transando na época da menstruação, sem camisinha, achando que não engravida. Pois é, Né? existe a chance. É um pouco menor, mas existe a chance de engravidar com certeza. Pode acontecer, né? Com certeza. E eu sempre falo, nenhum método é 100% eficaz. Eficaz é não ter relação, né? Mas existem métodos que são mais de 99% de taxa de eficácia. Então, existem bons métodos e a mulher tem autonomia de decidir quando ela quer engravidar, quando ela não quer, e o parceiro, e se prevenir de doenças sexualmente transmissíveis, né? Que pode ser o mais grave, né? Porque muitas vezes uma gravidez, ela, dependendo do contexto, sim, ela torna-se uma coisa grave, né? Mas eu digo, dependendo do contexto, eu vejo o filho como um presente de Deus sempre, mas a gente sabe que alguns contextos eles não são tão, né, não beneficiam tanto a chegada de uma gravidez, mas a gente também tem a certeza de que a doença, ela é muito grave, né? A doença, ela realmente ela pode vir para estragar até a possibilidade da chegada de um filho. A gente sabe que isso acontece muito, né, doutora? Também. E aí a gente fica com essa chamada de atenção aí, dessa responsabilidade que é necessário ter. Você mãe, você pai, fale sobre sexo com seus filhos, né? Não adianta você colocar de lado, afinal de contas eles vieram de onde? De um ato sexual, né? É verdade. E aí tem gente que não fala sobre isso, fica meio, né? E vai acontecer eles falando ou não. O ideal é que aconteça eles conversando e que a menina decida também, né? Eu quero desse jeito. E eu para prevenir, eu uso isso, isso e isso. É importante ela saber. Porque, independente disso, vai acontecer essa relação durante a adolescência ou na fase adulta precoce. Conhecer o corpo e ter a responsabilidade necessária para com o corpo e para com a saúde, né? Isso. Então, doutora Rayane Bispo, ginecologista aqui com a gente. Quem quer conversar um pouco mais, tirar alguma dúvida, como é que faz? Tem redes sociais, consultas aonde como é que os nossos telespectadores podem fazer? Então, eu estou iniciando o consultório lá na MedRádios, né? Cheguei de São Paulo agora, tem 3 semanas, fiz minha formação lá. E estou chegando na MedRádios, por enquanto é lá a consulta médica. É tudo lá. E rede social, tá nos planos. Então tá, Jó. Eu agradeço sua vinda aqui, tá? Muito obrigada. Primeira de várias. Muito obrigada. Eu adorei. E você que tá aí do outro lado, fica com a gente. E amanhã tem mais. Beijo grande. Oferecimento: Hospital MedRádios. Agora com urgência e emergência para adultos 24 horas.